São 21h35. Vamos então começar o nosso ciclo dos 700 anos de Dante, que começa hoje com a abordagem a estas 3 obras. Eu vou falar agora de início um pouco sobre a monarquia de Dante e a seguir, logo de seguida, o professor José Antunes vai-nos falar então do convívio e da vida nova. Para a semana, no mesmo horário, vamos ter a parte biográfica de Dante, a sua vida e os aspectos biográficos, e daqui por 15 dias, reforço também no mesmo horário, vamos ter então a sessão dedicada à Divina Comédia, não é? A grande obra deste personagem fantástico que foi Dante. Muito bem, vamos então dar início. Eu vou aqui partilhar uma apresentação. Portanto, vamos fazer isto seguido. Se depois tiverem algumas questões, portanto, no final de toda a apresentação, minha e do professor José Antunes, depois podem colocar questões, está bem? Combinado? Muito bem. Então vamos falar de uma obra que nos diz muito aqui no Nova Acrópole, porque toca aspectos que inclusivamente nós falamos e abordamos no nosso curso inicial de Filosofia, que é uma obra que toca de perto aquilo que nós designamos de sociopolítica, qual deverá ser o sentido mais elevado da política. Esta obra então chama-se Monarquia. Dante vai escrevê-la num período de exílio da sua cidade natal, que é Florença, e terá sido escrita entre estes anos, 1310 a 1315. Está dividida em 3 capítulos, em 3 livros. Vamos dar um maior destaque a este primeiro capítulo, onde ele expõe realmente aquilo que deverão ser as qualidades de um sistema de governo, vamos colocar a questão assim nestes termos. E depois, o livro 2, como o povo romano obteve legitimamente o encargo da monarquia e do império, e o livro 3, o encargo da monarquia e do império provém imediatamente de Deus. Porque aqui já estamos a entrar, no fundo, na especificidade e no grande motivo, na motivação que o leva, no fundo, a escrever esta obra. E se calhar começamos por aí. Porque é que surge esta obra, A Monarquia? A única obra de Dante que é escrita em italiano. Ele praticamente foi o grande dinamizador desta nova forma de expressão, que é o italiano. Escreve em latim. Escreve em italiano, não escreve em latim. Porque, de facto, era uma obra de divulgação e, no fundo, uma obra de defesa a uma posição na qual ele estava muito envolvido, que tem a ver com no fundo, este combate de ideias e que surge ali no final do século X, século XI, entre império, o conceito de império e o conceito de igreja. No sentido de que o imperador deveria receber diretamente o poder temporal de Deus, versus este poder temporal ser-lhe, no fundo, transmitido por um intermediário. E quem é que será esse intermediário? O Papa. Esta é a grande questão. É um assunto que já vem de trás, portanto, já vem da União dos Francos por Carlos Magno. Carlos Magno depois avança para o Oriente, forma uma aliança com as várias nações germânicas. Mais tarde surge o Sacro Império Romano, e é já neste período que nós vamos estar, aqui já no dialbar do século XIV, e começa a haver então esta disputa entre o Papa, que quer no fundo ter todo o poder, e quer de alguma forma poder transmitir e no fundo poder escolher quem reina, quem serão as cabeças coroadas na Europa, versus este conceito de império, que é muito mais do que um reino, é no fundo alguém que vai congregar
é alguém que vai congregar uma vontade, uma unificação e que, no fundo, é uma tentativa de fazer renascer algo que já vinha atrás. E o que é que vinha atrás? O Império Romano, não é? Porque, no fundo, as grandes tentativas de união política que vamos ter na Europa, até com o próprio surgimento do moderno Estado russo, já muito mais tarde, no século XVII e no século XVIII, mais não são do que tentativas de tentar reviver um certo espírito daquilo que foi o Império Romano. Agora, isto no norte da Península Itálica, e lembremos-nos sempre que a Itália nunca foi uma união política, no Império Romano foi, claro, com certeza, mas depois fracionou-se em diversas cidades-estado, e as cidades do norte sempre estiveram debaixo, no fundo, da alçada daquilo que foi o Sacro Império Germânico, com muita influência, então, das coroas germânicas. E vai surgir uma disputa, que é esta disputa entre guelfos e gibelinos, em que guelfos seriam aqueles que seriam partidários da Igreja, nem todos seriam partidários da Igreja, mas seriam sobretudo partidários de uma identidade italiana, que eles considerariam de alguma forma detentores desse legado que era Roma e o Império Romano, e os gibelinos que estariam mais do lado do Império propriamente dito, do Sacro Império Germânico, perdão, e, portanto, que tinham aqui uma série de disputas políticas, muito vincadas na cidade de Florença, na cidade de Pisa, por aí fora. E depois, mais tarde, a própria Sereníssima República dos Leões também vai ter uma palavra a dizer, cidade de Veneza, República de Veneza, mas com grandes disputas e, no fundo, aqui sempre por trás este paradigma, este eixo de se de facto quem é que deveria coroar o imperador? Deus diretamente ou desapareceu o vídeo, não é? Deixaram de me ver. Deixaram de me ver, ok. Se o imperador recebe este poder diretamente de Deus ou se coroado pelo Papa, não é? E claro, se coroado pelo Papa, há quase como uma dependência, não é? É como se, no fundo, o imperador fosse o Papa. É claro que isto vai levar a muitas tensões, vai levar a guerras, completamente. Nós não vamos estar aqui a estudar o período histórico, é apenas para termos um contexto do qual surge esta obra de Dante. A situação ainda é mais complexa porque Dante vai fazer parte de uma facção que fica conhecida para a história como os Guelfos Brancos. E estes Guelfos Brancos, apesar de defenderem toda a tradição do Império Romano e da Península Itálica, são imperialistas. Versus os Guelfos Negros, esses sim estão completamente partidários do lado do papado. E o que vai ainda criar aqui alguma confusão, mas de alguma forma, volto a referir, isto é apenas para termos uma ideia, não é, para fazermos aqui uma análise profunda histórica destes momentos conturbados. Muito bem. Então, qual é o objetivo da obra de Dante? Já o referi, o grande objetivo da obra de Dante é demonstrar que o monarca recebe esse poder diretamente de Deus. E há todo um raciocínio, há toda uma atitude filosófica e histórica que ele vai provar ao longo desta obra. Vamos dar maior atenção provavelmente aos seus argumentos filosóficos e depois no final, conforme vamos avançando, eu não vou estar aqui a fazer aquela divisão que ele faz por livros, mas vamos percebendo que no final vamos ter contacto com as ideias dele que lhes permite chegar à conclusão que de facto é assim, tem que ser assim. Não é?
Claro que este monarca tem que ser o político ideal. Não é? Temos que também ser capazes de nos abstrairmos daquilo que é a política do nosso tempo. Não é? Também devo fazer esta, este alerta, no sentido de tentarmos elevar o conceito de política ao mais alto dentro de nós daquilo que nós entendemos do termo. Não é? Política é, segundo a Nova Croft, uma arte, uma ciência do governo do ser humano. Mas que tipo de governo? É? Que tipo de governo? É o governo não do ser, mas, no fundo, criar a condição para que cada um se governe a si mesmo. Não é? Diz Dante, quem é mais capacitado de governar é o que melhor pode dispor aos outros, pois em todas as ações o que procura em primeiro lugar, seja pela exigência da sua natureza ou voluntariamente, é reproduzir a sua própria maneira de trabalhar. Portanto, governar-me a mim mesmo, governar a minha casa, governar a minha cidade, não é diferente de governar uma nação, não é diferente de governar um império. O próprio conceito de império tem na sua essência esta transmissão de uma vontade superior. E por isso é que não está aqui, por isso é que Dante não usa o conceito de reino. Ele acredita num império universal. Um império universal que una toda a humanidade. Mas a ideia que está subjacente é que só se pode aspirar a governar se nos soubermos governar a nós próprios. Portanto, o ser humano tem que se conhecer a si mesmo, se quer ter uma aspiração de poder conduzir os outros. Claro que para isso nós temos que ser justos. Temos que ser justos primeiro, o monarca tem que ser justo primeiro com quem? Consigo mesmo. Porquê? Porque tem que estar sob o controlo daquilo que são os seus desejos. Diz Dante, os desejos facilmente desorientam a razão dos homens. Onde não há objeto que possa ser desejado, é impossível que haja apetite, porque uma vez eliminado o desejo não pode subsistir. Então o desejo é como um grande obstáculo. Não é? O desejo pelas coisas terrenais, vamos colocar a questão neste tema, ou até mesmo temporais, utilizando a mesma expressão, que no fundo são do mundo, são no fundo um hobby, são um obstáculo ao nosso desenvolvimento e ao nosso conhecimento de nós mesmos. É? Portanto, o monarca, pela sua posição natural, e depois vamos ver mais à frente porque é esta posição natural, está livre deste tipo de apetite. Porque, no fundo, ele governa tudo, ele tem acesso a tudo. E como tem acesso a tudo, ele não necessita de nada. Mas claro que isto só se faz com o quê? Com força de vontade. Força de vontade, sobretudo, sobre si mesmo. Uma ordem que parte dentro de mim mesmo, em que eu sou o exemplo de mim mesmo, e que, no fundo, extravasa para o conjunto humano. E continua, se o julgamento é movido pelo apetite que o impede, não pode ser livre. Portanto, Dante, e Dante vai se socorrer muitas vezes de uma obra que para ele é fundamental, que é a Ética Nicômaco de Aristóteles, para demonstrar algumas destas ideias. De facto, Aristóteles diz o mesmo na sua obra. Portanto, se de alguma forma nós não conseguirmos escapar daquilo que são os nossos excessos e também dos nossos defeitos, nós não vamos conseguir ter um estado de alma que nos proporcione um desenvolvimento e um crescimento. Não é? E, no fundo, o que Dante está aqui a reconhecer é que o ser humano não pode ser livre se está toldado pelo desejo. Não é? Mas tem que haver escolha. Isso é fundamental. É?
Porque se não houver escolha, não há força de vontade, se não há vontade, não há império. E o monarca é aquele que vai congregar, então, estas qualidades. Julgamento e justiça. Ele vai ser o legislador e vai ser o executor da lei. Não é? Lembremos que vivemos numa altura em que, de facto, os monarcas congregam todos os poderes. Isso hoje em dia seria impensável. Temos isso muito bem marcado, não é? Que há uma tripartição dos poderes e cada órgão deverá ter um poder, portanto, o legislativo, o executivo, o judicial. Obviamente que nesta altura os monarcas congregavam todos estes poderes. Claro, se eu de alguma forma sei claramente aquilo que necessito para colocar-me a mim próprio em ordem, eu saberei o que é necessário para que cada ser humano desenvolva dentro de si mesmo essas qualidades. Certo? Reparem que não é uma questão de desenvolver a autoridade sobre os outros. Essa autoridade surge de forma natural, mas sim uma questão de poder dar a cada um aquilo que cada um necessita para se desenvolver. Outra questão muito importante para Dante é que o ser humano só se desenvolve no sossego e na tranquilidade da paz. Diz ele, a paz universal é o melhor meio para a nossa felicidade. É algo muito semelhante àquilo que Aristóteles afirma, dizendo que nós só nos desenvolvemos se a alma se encontrar num determinado estado de repouso. Este estado de repouso não significa que devemos estar inertes ou em inércia. Mas a nossa alma tem que estar tranquila. A nossa dimensão psíquica tem que, no fundo, fazer espelho para que eu possa refletir no exterior as minhas qualidades e poder desenvolver as minhas virtudes. Portanto, a paz é fundamental para que o grupo humano se possa desenvolver. Cada ser, no fundo, individualmente possa crescer. Portanto, só com a serenidade da paz é que o ser humano se pode desenvolver, não é? E crescer como ser humano, porque nós ainda não somos completamente seres humanos, nós estamos-nos a construir como seres humanos. Portanto, essa construção tem que se fazer paulatinamente. Não é? Outro aspecto muito importante é a generosidade, ao qual Dante vai, no fundo, desenvolver o conceito de caridade. Esta caridade é mais no sentido da caritas romana, não é uma caridade apenas no plano físico, de dar esmola, por exemplo. Não, é uma caridade no plano físico, no plano psicológico e também no plano mental ou espiritual. Tem que estar sempre presente nestes três eixos, no sentido de dar um conforto nesses três planos. E obviamente que ele considera isto fundamental, pois ele convictamente diz que a caridade é aquela que fortalecerá a justiça entre os homens. Portanto, quanto maior a caridade no grupo humano, maior será a justiça entre os homens. E claro que isto são tudo virtudes que o monarca, que o imperador deverá desenvolver. Não é? Desenvolver nos seus súbditos, compreende? Porque ele já tem que ser generoso de forma natural. Portanto, a caridade é geradora de justiça. Diz ele aqui que a perfeição suprema da humanidade é a faculdade intelectual. Aqui devemos interpretar esta faculdade intelectual como o máximo desenvolvimento que um ser humano pode atingir. Eu penso que é isso que ele se está a referir, utiliza esta expressão de faculdade intelectual, mas será, vá lá, aquilo que nós poderemos considerar a conquista da nossa própria mente, por exemplo.
e no fundo ele reconhece, não é? Esta faculdade não pode ser atualizada total e simultaneamente por um único homem. Deve haver necessariamente no género humano uma multidão de homens por quem este poder é efetivamente concretizado, mas cada um à sua medida e obviamente ao longo do tempo, não é? Mas o fim último da humanidade é a obtenção da sabedoria e o império deve concorrer para que isto seja alcançado. E não é pelo facto de não poder ser alcançado por todos que não deixe de ser tentado. Isso é fundamental. E outro tema muito importante é a concórdia e a convivência. A convivência é uma palavra muito, por vezes mal entendida. Nós, por vezes, encaramos a convivência como estarmos no nosso meio social a conviver, a beber qualquer coisa e, portanto, a confraternizar. Mas a convivência é algo muito mais abrangente do que isso, porque é a convivência entre os seres humanos que permite o desenvolvimento e a transmissão de conhecimento. Não é? Inclusivamente ele fala de concórdia. Assim como um só homem, quando se encontra em perfeitas disposições de alma e de corpo, é uma forma de concórdia entre si mesmo, não é? Que a sua dimensão espiritual e física está em harmonia. Portanto, também uma casa e uma cidade, um reino e toda a humanidade também deverão estar em concórdia e viver essa concórdia entre esta dualidade. Esta dualidade depois vai ser muito importante para ele fechar esta obra, vamos ver mais à frente porquê. Então, o melhor estado da humanidade depende da unidade que se dá nas vontades, porque a vontade será infinitamente maior quanto maior for a unidade de vontade individual de cada um. E, obviamente, que esta unidade de vontades é o motor do desenvolvimento das civilizações. Que é a ideia, nós temos sempre esta ideia atualmente que o político serve-se a si mesmo, não é? Mas isto está muito claro na obra de Dante que não é assim, não pode ser assim. Não é? Portanto, todos os servidores políticos servem o povo. Não é? E a função de imperador só existe porque existe uma civilização, uma humanidade, um universo. É como transpor a individualidade de cada um para um conceito mais elevado que é a unidade de todos. E então significa que estes que contribuem para este efeito estão dentro de uma função, em que a função é muito mais importante do que o indivíduo que a ocupa. E só porque existe esse conceito de unidade em torno do grupo humano, é que de facto que aqueles que estão nesses cargos trabalham em função dos outros, nunca para si mesmos. Okay? Portanto, o monarca está, sobretudo, ao serviço de todos. Então, Dante vai abordando e vai avançando na obra e ele vai traçar depois uma ideia fundamental que há uma legitimidade por trás do povo romano, da República e do Império Romano, em se terem afirmado como tal no mundo. Chegaram ao estatuto de império porque seriam o povo mais bem preparado, melhores qualidades tinham, e qualidades estas que foram referidas atrás, para de facto levar essa ordem natural, essa ordem da natureza ao mundo. O mundo na altura era o Mediterrâneo, basicamente era a Europa, o Norte da África, e esse era o mundo civilizado, digamos, da época, não é? E é o mundo que, no fundo, Roma vai unificar. E, no fundo, ele diz que os romanos receberam isso como direito. Tinham esse direito para exercer o direito. Não é? E porquê? Porque, no fundo, o direito que eles propalavam era um direito natural.
E a natureza, segundo Dante, é esse instrumento intermédio que permite ligar Deus às coisas do mundo. É o que está de permeio. E então ele considera completamente natural e divina a origem do direito. Porque, no fundo, este povo agia segundo estas leis unificadoras da natureza. Então, e eu vou ler, duas asserções ficam bem estabelecidas, que aqueles que se propõem o bem da República se propõem ao fim do direito. O fim do direito, neste caso, em termos de finalidade, não é? Para que é que o direito serve? Qual é o fim? Qual é a sua finalidade? E que o povo romano, sujeitando o orbe, não teve outra intenção que não fosse o bem público. Agora argumentamos assim: quem se propõe o fim do direito intenta subir legitimamente. O povo romano, sujeitando o orbe, intentou o fim do direito. Logo, se o povo romano, sujeitando o orbe, procedeu legitimamente e, por conseguinte, foi legitimamente que se adjudicou a dignidade de império. Portanto, está perfeitamente justificada que o povo romano fosse o povo, de alguma forma, não o escolhido, atenção, mas que se conseguiu ele próprio elevar à condição de ser aquele povo que poderia conduzir outros povos, que fez o esforço, que soube exercer a vontade. Né? Aquilo que a natureza ordenou conserva-se legitimamente. A natureza, de facto, não é inferior na sua providência à providência dos homens. E isto porque, se fosse inferior, o efeito ultrapassaria em bondade a causa, o que é impossível, não é? Porque, tanto se é mais bom, quanto mais elevado se está. Portanto, não é o ser humano que está acima da natureza, mas sim esta está acima do homem. Portanto, é a natureza que tem que dar a ordem ao ser humano. O ser humano não está fora da natureza. O ser humano rege-se pelas mesmas leis da natureza. E o direito romano mais não é do que, no fundo, a cristalização dessas leis naturais. Diz ele em baixo, um pouco mais em baixo, do que resulta que a ordem natural não pode ser conservada sem o direito. É claro, para o ser humano tem que haver o direito para que ele, no fundo, entenda, viva em ordem dentro de si mesmo. Pergunta-se se a autoridade do monarca romano, este era o problema da época, não é? Depende imediatamente de Deus ou se depende de Deus por algum vigário ou ministro de Deus. Por tal intermediário, entendo o sucessor de Pedro, que é verdadeiramente quem possui as chaves do reino dos céus. Um argumento de Dante, muito curioso, é este. O pontífice, vigário de Nosso Senhor Jesus Cristo e sucessor de Pedro, a quem devemos não aquilo que pertence a Cristo, mas aquilo sim que pertence a Pedro. Quer ele dizer que o Papa é um homem normal, é um homem. Está na Terra, não é um ser espiritual. Portanto, o Papa não é o sucessor de Cristo. O Papa é o sucessor de Pedro. E, no fundo, ele está aqui a discriminar aqueles que se lhe opõem, não é? Portanto, o Papa, em primeiro lugar, e que nos contradiz não por orgulho, mas por zelo, porque ele acha que o Papa, portanto, não o faz por orgulho, mas por um excesso de zelo, não é? Relativamente à defesa da Igreja, e erguem-se os pastores dos cristãos, os quais moverá tão só o zelo de Santa Madre Igreja e não a soberba, e depois, por fim, aqueles outros que têm a razão obscurecida pela cupidez, ou seja, que não sabem destrinçar o certo do errado, porque estão, no fundo, mergulhados no desejo terreno, e que, sendo filhos do demónio, não é? Filhos do desejo, também podemos dizer assim, se dizem filhos da Igreja. E aqui Dante então começa a arrematar as suas conclusões, defendendo então que de facto o Império tinha razão de ser per si, legitimamente recebia essa, de forma natural,
o governo e o império sobre os homens e toda a humanidade, no fundo, é o que ele defende, diretamente de Deus. Em primeiro lugar, porque já existia antes da própria Igreja Católica, não é? Depois, porque Jesus, perante Pilatos, no fundo, diz que o seu reino não é deste mundo. Ora, então, se o reino de Cristo é um reino espiritual, não é? Não pode o Papa pretender também que a Igreja tenha o domínio do temporal. E, no fim, diz que o ser humano está dividido entre estas duas realidades. Utilizando o conceito de Aristóteles da alma corruptível e incorruptível, que tem uma dimensão material e uma dimensão espiritual, diz ele que o ser humano é o único ser da natureza que está neste meio, que está tanto no espiritual como no material, não é? E tem que fazer essa mediação. É a ponte entre um e o outro. E que isto surge de forma natural, portanto, não é necessário haver uma religião estabelecida para que exista. A religião tem depois um papel fundamental de elevar o ser humano na sua parte espiritual. Mas naquilo que é terreno, o ser humano já tem dentro de si aquilo que, no fundo, é divino e que lhe permite criar a sua ordem interior, criar o seu próprio governo interior. Diz ele, 2 fins deu ao homem em inefável providência. A beatitude desta vida, que consiste no exercício da própria virtude e que se figura pelo paraíso terrestre, e a beatitude da vida eterna, que consiste na fruição da presença divina, a qual não pode ascender a virtude se não é ajudada da luz divina, a que se estende pelo paraíso celeste. Portanto, na primeira parte está o império em ação e na segunda parte, com certeza, é a Igreja a dar esse suporte ao ser humano. Não é? Pelo que, ao duplo fim do homem, é necessário um duplo poder diretivo. O de sumo pontífice conduz o género humano à vida eterna e o imperador, segundo as lições da filosofia, são palavras dele, dirige o género humano para a felicidade temporal. E como a este porto nenhuns ou poucos, e mesmo assim com extrema dificuldade, podem chegar, ou seja, é difícil chegar à cúspide daquilo que é o ser humano perfeito, mas é possível. Se o género humano não desfruta da tranquilidade da paz, que é o apaziguamento de todas as paixões enganosas, o fim que mais deve procurar servir o curador da orbe, o imperador, chamado príncipe dos romanos, é que nesta habitação mortal se viva livremente em paz. Reparem de forma tão elevada que Dante coloca a questão. Assim torna-se evidente que a autoridade temporal do monarca desce sobre ele sem qualquer intermediário, desde a fonte da autoridade universal. Fonte que, no cume da sua simplicidade, por múltiplos veios, se derrama em abundância de bondade. E assim termina ele a sua obra. Esta obra vai ser fundamental. E reparem, nós ainda estamos longe aqui do Renascimento. Mas vai ser uma obra fundamental no iluminismo para se compreender a gênese do Estado moderno e a separação que deve existir entre poder espiritual e poder temporal. Mas tudo parte daquilo que, no fundo, pode ser o ser humano em potência. Dentro de uma natureza que obedece a uma determinada ordem. Nós só temos a compreender e entender essa ordem para que a possamos entender dentro de nós. Está a ideia subjacente de que cada um pode e deve ser o seu próprio imperador. Todo e cada um de nós é um império, de alguma maneira, porque tem que exercer uma força de vontade no sentido de, no fundo, conseguir dominar os seus desejos para se poder desenvolver materialmente, psicologicamente e espiritualmente, de alguma maneira. E isto tanto melhor é objetivado se nos conseguirmos unir, e unir, no ideal, seria conseguirmos unir toda a humanidade.
ficamos, se calhar, muito preocupados porque é um, não é? A monarquia é o governo de um, monarquia é o governo de um. E o império tem que ser exercido por um. Será exercido por aquele que está mais preparado, por aquele que já se venceu a si mesmo. E é um porque também nós só temos um universo. E à partida só temos um Deus. Eu sei que isto é sempre matemática polémica, mas a visão é esta. Há uma ordem, uma lei, um universo, um império. Muito obrigado pela vossa atenção e depois então desta apresentação da obra da monarquia de Dante, vamos conviver, vamos ter uma vida nova e vamos também procurar conviver com essa obra do Convívio de Dante. Portanto, vamos ter aqui já de seguida o professor José Antunes, que nos vai abrilhantar por dentro destas obras. Muito obrigado e volto a relembrar que depois no final podem colocar questões, está bem? Obrigada, Pedro. Obrigada, Deus.